Oi, bem-vindos ao Bem-Estar de Saúde Mental. Eu sou a Camila e nesse vídeo eu vou te convidar a pensar junto comigo algumas questões muito importantes sobre a infância. Vamos lá? Quando a gente fala de infância, normalmente a gente lembra do quê? De crianças, de pais e filhos, das escolas, da educação de uma forma geral. Isso realmente é muito importante na infância, mas também é muito legal a gente conseguir perceber que esse tema da infância ele é muito maior do que parece. Porque pensar em infância não é pensar só nas crianças de hoje, mas também pensar o quanto a infância impacta a sociedade e o quanto ela é carregada de questões filosóficas, sociológicas, e que são muito importantes para nós todos de uma forma geral. Então a gente pode pensar a infância a partir de múltiplas dimensões, é um tema que dificilmente se esgota. Mas aqui nesse vídeo eu vou propor para vocês pensarem comigo em 3 dimensões importantes da infância, que se interrelacionam e que a gente pode, enfim, ampliar um pouco mais o pensamento a partir dessa questão. A primeira dimensão que nós podemos pensar a infância é como um momento de desenvolvimento humano. Essa é a mais óbvia e mais simples de se pensar. Todos nós sabemos que a infância é um momento que faz parte da vida de todos nós. Então a gente nasce, passa por esse período de ser criança, vira adolescente e se desenvolve como adulto. É importante a gente pensar a infância como um momento potencialmente rico no desenvolvimento de capacidades, no desenvolvimento de habilidades. É um momento onde muitas coisas devem ser criadas e desenvolvidas para o futuro. E também os adultos muitas vezes retornam e se questionam em relação à sua própria infância para pensar em algumas atitudes que eles têm atualmente, por exemplo. Então, essa ideia da infância como um momento crucial para o desenvolvimento, ela é muito importante e esse já é um conhecimento disseminado. Agora, é muito importante pensar numa segunda dimensão da infância que decorre dessa primeira e que muitas vezes a gente não tem tanta clareza. Quer dizer, se a gente pensa a infância como um momento importante do desenvolvimento, um momento onde muitas coisas precisam ser reforçadas, estimuladas e criadas, é porque existe uma dimensão social da infância. Ou seja, a criança, o ser humano, ele não é uma planta, ele não amadurece sozinho. Não basta passar o tempo para que a gente possa se tornar alguém competente, alguém feliz, alguém com uma boa educação. As crianças precisam da sociedade para que essa sociedade, para que os pais, os educadores, a mídia, os valores sejam passados para ela. Agora, quando a gente fala de dimensão social da infância, a gente não está querendo dizer que os adultos precisam colocar um monte de coisa dentro das crianças. Porque essa dimensão social da infância é o que é disseminado e é falso. As crianças, elas pensam, as crianças, elas interpretam tudo o que elas veem. Então, o que seria exatamente essa dimensão social da infância? Seria uma dimensão social pensando na interação. Ou seja, não adianta a gente pensar que a criança amadurece sozinha, por um lado, e que basta regar e ela cresce e vai se desenvolver, mas, por outro lado, nós também não podemos pensar que a sociedade vai colocar tudo ou vai dar todos os valores como uma coisa que se faz de fora para dentro e a criança é uma esponja que absorve tudo isso, porque a criança não é uma esponja. Então, quando a gente fala de dimensão social da infância, nós precisamos ter bem claro essa importância de interagir com as crianças. Isso é fundamental, por quê? Para nós pensarmos nas intervenções, na questão educacional, na relação pais e filhos. Muitas vezes a gente tem boas, as melhores das intenções, mas na prática nós colocamos essas intenções como imposições, ou colocamos essas intenções sem desenvolver realmente uma interação, sem aproveitar aquilo que vem da criança para a gente também pensar sobre ela. Ou seja, não adianta a gente fazer receita de bolo, não adianta a gente pensar
que uma fórmula dá certo para todas as crianças. A gente tem que pensar nas interações e nas interações em cada pedacinho dessa dimensão social. Essa dimensão social tem a ver com o contexto, com a cultura, com as gerações. Outra forma da gente pensar essa dimensão social é a gente dizer, porque algumas pessoas ainda não sabem, e que infância, como a gente entende hoje, é uma coisa relativamente nova, de alguns séculos para cá. A infância, ela não existiu sempre, como a gente entende. O que sempre existiu foi essa evolução biológica do homem, de um bebê a um adulto e um idoso. E essa primeira fase inicial, ela nem sempre foi chamada de infância e ela nem sempre foi valorizada como sendo um momento muito rico, muito especial e diferente dos outros momentos da vida. Isso foi uma coisa que a sociedade evoluiu e transformou esse olhar. As crianças, na Idade Média, eram vistas como adultos pequenos. Trabalhavam, se desenvolviam e faziam as mesmas coisas que um adulto. Depois de muito tempo, agora, nós conseguimos entender que a criança é um ser diferente do adulto, não só em termos psicológicos e sociais, mas também em termos biológicos, em termos hormonais, ou seja, a infância ela não é uma criação social. A infância sempre existiu, mas a sociedade precisou evoluir para olhar a infância e olhar as necessidades das crianças de uma forma diferente. Então a gente pode dizer que a infância, como a gente entende hoje, ela tem aspectos biológicos, psicológicos ou sociais. Ou, como vocês preferirem, biopsicossociais. Essa seria a dimensão social da infância, muito importante de ser considerada. E uma terceira dimensão, muito importante também de se pensar, e tem a ver com as outras dimensões anteriores, seria essa questão de pensar uma dimensão especificamente humana da infância. Se nós formos comparar os seres humanos com outras espécies, nós somos a espécie que mais nasce prematura. Ou seja, quando a gente nasce, a maioria das nossas características vão ainda ser desenvolvidas. E a infância é esse período longo onde nós vamos se desenvolver o cérebro, desenvolver o corpo, desenvolver as interações. E como eu disse anteriormente, nós não vamos desenvolver isso simplesmente amadurecendo. Não adianta dar bastante comida e leite para as crianças e achar que elas vão ser emocionalmente equilibradas e inteligentes. Para desenvolver essas características, elas precisam das interações sociais. Então nós, seres humanos, nós somos seres que se desenvolvem e crescem nas interações sociais. Para nós desenvolvermos as características que são essencialmente humanas, como a consciência, as habilidades simbólicas, a linguagem, a leitura, a empatia, todas essas características, elas estão ali potencialmente possíveis de serem desenvolvidas pelo nosso aparato biológico, pelo cérebro, mas elas só são desenvolvidas realmente nas interações sociais. Então, os pesquisadores da infância também discutem muito essas características, ou seja, o que nasce com a gente e o que é construído. Dois irmãos gêmeos que vivem numa mesma casa são muito parecidos ou muito diferentes? O quanto a cultura realmente influencia algumas características e qual é o peso da genética? Essas são algumas questões que são debatidas para quem estuda a infância, porque a infância é o momento de ver essas construções. Isso é uma coisa muito interessante para nós pensar. Para responder um pouquinho essas questões sobre qual a importância da genética ou do ambiente, o que é herdado e o que é construído na sociedade, hoje as pesquisas dizem que pode sim haver preponderâncias genéticas para algumas características e que também existe um peso muito grande do ambiente, mas nada disso atua sozinho. Mesmo a genética e mesmo o ambiente, eles estão sempre numa trama misturadas. Todas essas características, elas estão numa receita. Por isso que cada ser humano é único. Porque tudo atua junto ao mesmo tempo. Eu espero que vocês tenham gostado de pensar comigo em algumas dessas dimensões. Elas são muito maiores do que eu pude expor aqui nesse vídeo para vocês, mas era só para instigar uma reflexão e que vocês possam ter esse olhar da infância
no dia a dia de vocês. Até o próximo vídeo.